Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui de novo e eu queria retomar um assunto que eu já tinha tratado, mas trabalhar de uma forma mais abrangente, trabalhar esquizofrenias e outros desequilíbrios. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A literatura espírita vem trazendo há um bom tempo aquela coisa de a chegada dos últimos tempos, né? Que aí a gente reflete sobre essa coisa do apocalipse. Primeiro a gente tem que refletir que apocalipse não é um momento. São vários momentos. Nós tivemos vários apocalipses no nosso momento, vários mundos, várias coisas que foram destruídas. Por exemplo, foi destruída a mulher não poder votar, hoje a mulher vota. Foi destruída a mulher não poder ser candidata, hoje ela é candidata. Foi destruído a mulher não poder se separar, a mulher poder usar calça, a mulher poder trabalhar. Hoje, qual apocalipse a gente está vivendo? A mulher ter o mesmo salário que o homem, a questão da igualdade. E nesse processo, não é que a mulher quer ser melhor que o homem, ela quer ser igual. Então, esse é um dos apocalipses que a gente está vivendo nesse momento. Nisso, várias coisas foram destruídas. E na literatura espírita eles estavam avisando, olha, são os últimos tempos. Quando eles estão avisando que é os últimos tempos, a gente pode fazer a seguinte leitura, que muitos apocalipses vão acontecer. E porque, como a sociedade está muito acelerada, vão acontecer mais ao mesmo tempo. Uma das coisas que está acontecendo no processo de apocalipse que a gente está vivendo são a questão das emoções. A minha geração e as gerações passadas, elas eram criadas sob a ditadura da felicidade. Você tem que ser feliz e você tem que ser bem-sucedido. E você não pode demonstrar fraqueza, você não pode demonstrar tristeza. E isso está sofrendo um apocalipse. Essa geração nova é uma geração que tem coragem de sentir. E como são os últimos tempos, essas emoções estão vindo mais intensas. Por quê? São nossas últimas oportunidades do processo evolutivo do planeta Terra, que a gente pode depois fazer um vídeo sobre isso. Então as emoções estão mais afloradas, porque as pessoas estão se permitindo sentir. E essa geração nova está entrando com esse processo de dizer, eu vou sentir. Nisso é propício a essas expressões de amor, de felicidade, mas também de tristeza, mas também de desequilíbrios. Então a gente está em uma sociedade que nós temos mais liberdade de expressar nossas esquizofrenias, de expressar nossos transtornos obsessivos compulsivos. E são grandes oportunidades. Por quê? Porque nas gerações passadas isso era reprimido. Assim como muitas mulheres ficavam de forma duradoura em casamento sofrendo violência, porque a ideia do que é ser uma mulher cristã, a ideia não sei o quê, era a repressão da mulher. E isso fez muito mal aos homens, porque eles também não viveram bons casamentos, porque eles não sabiam ouvir suas esposas. Então hoje é outro apocalipse, os homens estão tendo que aprender a ouvir as mulheres. Então essa formatação homem e mulher está sofrendo um apocalipse. E essa formatação do sentir está vivendo apocalipse. Então mais pessoas vão se dar o direito de viver suas esquizofrenias, de viver os seus transtornos. E cabe à sociedade observar esse movimento e entender qual é o seu papel nela, porque isso não vai sumir de repente, a gente vai ter que aprender a lidar com os nossos transtornos, com os transtornos dos outros. Que construir uma sociedade que pessoas com os transtornos se sintam inclusas, se sintam produtivas, porque o número delas está crescendo. Então, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, depressão, síndrome de pânico. Eu estou em uma psicóloga tratando uma crise de pânico que eu tive. São coisas que estão acontecendo mais no mundo, por quê? Porque como o mundo está acelerando o seu processo evolutivo, o sentir está mais intenso. O sentir está mais livre. O sentir está mais aberto. E a gente tem que aprender isso na sociedade. Eu me lembro quando uma pessoa estava me ensinando o que era educação inclusiva. Você botar na sala de aula uma criança com alguma deficiência físico-mental. Não era inclusivo só para criança com deficiência físico-mental. Era inclusivo também com as crianças ditas sem deficiências, porque elas iam aprender a lidar com isso. E lidar com isso no outro e se preparar, porque um dia talvez elas vão descobrir uma deficiência própria, como uma depressão, como uma esquizofrenia, como uma crise de pânico.
Então, essa oportunidade de conviver, nós convivermos com as nossas dores e convivermos com as dores dos outros em um processo de maior liberdade e de maior expressão, é bom para todo mundo. Porque isso não vai sumir. Então, a gente tem que se avaliar e avaliar toda essa questão no coletivo. Como que eu lido com a esquizofrenia do outro? Como que eu lido com a minha esquizofrenia? Como eu lido com o desequilíbrio do outro? Como eu lido com os meus desequilíbrios? A gente vai ter que fazer essa reflexão. Porque, como eu falei no vídeo passado, eu usei o exemplo da questão da violência, que foi um exemplo mal usado. Mas o que eu quero dizer é que, em muitas encarnações, alguns comportamentos nos foram incentivados pela sociedade. Aí a gente encarna 500 anos depois em sociedades que mudaram muito e aquilo que a gente pensava, acreditava e sentia deixa de estar correto. Aí a gente se sente perdido subconsciencialmente nisso. E a gente expressa isso em forma de esquizofrenia. Por quê? Porque essa sociedade não está pronta para nos acolher. Por quê? Porque essa sociedade quer fingir que essas coisas não existem. E quer pensar que quem tem isso é fraco. Não, quem tem isso é forte. Porque se permite, se dá o direito de enfrentar esta hipocrisia e expressar seus próprios desequilíbrios. Então nós temos que fazer essa reflexão. Esses desequilíbrios vêm muito de movimentos repetitivos que nós fizemos em encarnações seguidas e das nossas experiências em regiões umbralinas antes de encarnarmos. E aí a gente encarna de repente com tudo isso acumulado. Porque veja bem, hoje eu sou Estélio, me chamo Estélio. É uma personalidade minha. Mas eu tenho no meu caráter, no meu passado, centenas de personalidades se expressando aqui nessa mesma personalidade. Eu tenho caráter, que são tudo que eu já fui, e tenho personalidade, que é o que eu sou hoje. Então tudo isso aqui que eu já fui se expressa aqui, nesse momento. Então tem uma série de questões que eu trago das encarnações passadas que estão aqui se expressando e em alguns momentos nós não vamos conseguir expressar isso de forma saudável. Então o que é que a gente tem que pensar sobre isso? O trabalho mediúnico, os grupos mediúnicos têm que se preparar para ter pessoas esquizofrênicas, pessoas com síndrome de pânico, pessoas em depressão no grupo mediúnico ajuda muito. Porque a gente experimentando a dor dos desencarnados, a gente entende melhor as nossas dores. Eu me lembro de uma pessoa no grupo de educação na mediunidade que eu trabalhava, que ela tomava 12 remédios diferentes. Ela disse assim, eu tenho várias doenças e ninguém explica o porquê. Aí no primeiro dia de grupo mediúnico dela, ela deu umas 3 psicofonias para espíritos com transtornos e com doenças. E aí ela disse assim, nossa, eu entendi minha vida toda. Eu não sou uma pessoa com transtorno, eu sou um médium expressando os transtornos dos desencarnados. Com um período de meses, ela reduziu 8, 12 medicações, não lembro qual certo, para 3. Por quê? Porque ela começou a separar, com a ajuda da psicóloga, o que era dela, o que era não dela, e começou a entender os transtornos dela e separar os transtornos que não eram dela. Com o processo de racionalizar o processo, com medicação, com terapia. Agora com o processo de autoconhecimento também do plano espiritual. Que aí quem vai ajudar nesse processo? O terapeuta, o psiquiatra. Tomar a medicação de forma correta. Entender que quando a gente tem esses transtornos, algumas medicações vão ser ad eternas. Mas o tratamento espiritual ajuda muito. A prática mediúnica ajuda muito. Mas nós temos, de um modo geral, de 98%, os centros espíritas não estão preparados para lidar com isso. Não estão preparados para montar grupos mediúnicos em que aceite esquizofrênicos, pessoas com síndrome de pânico, depressão e tudo mais. Então, a expressão mediúnica ajudaria muito no processo de tratamento. Então, eu quero corrigir o que eu falei no vídeo passado, que eu foquei na coisa da violência, mas é só um dos aspectos, porque a maioria dos esquizofrênicos não são violentos. Né? Não tem um processo de violência. Mas o que eu quero dizer é que são coisas que nós repetimos muito no comportamento em sociedades mais atrasadas, que a nossa de hoje, que a nossa sociedade evoluiu sim. Nós temos um monte de sinais que dizem que a nossa sociedade não evoluiu e temos um monte de sinais que dizem que a nossa sociedade evoluiu. Então, de repente, a gente encarna com aquilo
em sociedades muito evoluídas, tendo que se expressar de formas que às vezes a gente não está pronto em certos aspectos. Então nós temos que nos rediscutir dentro do processo, nos incluir no processo, para que meu transtorno consiga encaixar nos transtornos dos outros, porque o meu direito não termina quando o seu direito começa, os nossos direitos coexistem. Então pessoas com transtornos têm que ter o seu espaço na sociedade. Até porque se nós formos olhar direitinho, não escapa ninguém. Por que não escapa ninguém? Porque esse é um planeta de provas e expiações, é um planeta para pessoas em desequilíbrio. Estar aqui, boa bisca, não é. Então eu quero propor essa reflexão para vocês e, por favor, mandem mais perguntas, se inscrevam no canal e cliquem lá no sininho. Obrigado.